Bom dia, graça e paz, amados. Pastor José Henrique novamente. Hoje, excepcionalmente, num dia de sábado, com essa pérola do reino. Infelizmente, ontem nós tivemos um problema técnico muito grande. Foi impossível gravar o vídeo. Então, quis Deus que fosse no dia de hoje, amém? No sábado do Senhor, amém? E eu quero meditar com os irmãos uma palavra que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Essa palavra, ela fala de um homem chamado Jabes ou Jabés, alguns chamam de Jabes, outros de Jabés, mas vamos chamá-lo de Jabes, amém? É mais conhecido o nome de Jabes. E está em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Diz a palavra: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Essa passagem, conforme eu falei, conta a história de Jabes. E o nome Jabes, ele significa aquele que causa dor ou sofrimento. Porque o seu nascimento tinha causado muito sofrimento à sua mãe. Só uma observação, amados. Diferente da cultura ocidental, que ela escolhe o nome dos filhos, porque acha bonitinho, ou porque vai fazer uma homenagem a alguém. Na cultura judaica, principalmente no Antigo Testamento, a época que Jabes viveu, o nome de uma criança ele era dado de acordo com o significado do seu nascimento, seja por uma alegria que estaria trazendo, uma circunstância da época do nascimento da criança, ou mesmo pelas dores que estaria trazendo para a mãe. E o nome ele tinha um peso muito grande, seja positivo ou negativo. Amém? E não se sabe muito sobre a história de Jabes. O nome dele aparece apenas nesses 2 versículos que nós lemos no início. E é interessante nós percebermos que o nome dele é citado no meio de uma descrição da genealogia da tribo de Judá. O capítulo 4, no versículo 1 de 1 Crônica, capítulo 4, ele começa narrando: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E vai discorrendo sobre toda a descendência. Mas quando chega nos versículos 9 e 10, ele dá uma pausa para ressaltar que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Deus fez questão que essa mudança de Jabes não passasse despercebida. Assim como Deus quer que essa palavra de hoje não passe despercebida em seu coração. Amém? A Bíblia ela não revela um motivo, mas a mãe de Jabes, no momento de suas dores de parto, ela liberou uma palavra de peso sobre o próprio filho. Ela o marcou com um nome cujo significado negativo ele carregaria por toda a vida. Uma sentença de sofrimento logo no seu nascimento. E essa trajetória de Jabes, ela faz lembrar um conto clássico escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, O Patinho Feio. Eu acredito que os irmãos conheçam a história do patinho que nasce em um ninho trocado. Ele não pediu para ser diferente. Ele não escolheu nascer ali. Mas bastou colocar os pés no mundo para que o quintal inteiro
se apressasse, né, em rotulá-lo como feio, desajeitado e inadequado. Da mesma forma que o patinho feio, Jabes cresceu carregando um rótulo em sua própria pele. Seu nome, como nós vimos, né, significa aquele que causa dor. Agora, imagine o peso de passar uma infância inteira ouvindo: lá vem a dor, ou olha lá o menino que me fez sofrer. Imaginem isso. E a verdade, meus amados, é que todos nós nascemos em algum quintal emocional. E determinadas vezes, as pessoas mais importantes para nós, mesmo sem querer, muitas vezes sem perceber, acabam tentando nos definir com base nas suas próprias dores, nos seus traumas ou frustrações. Amados, e existe um perigo silencioso e destruidor: o risco de nós internalizarmos o quintal. Ou seja, trazer para dentro de nós aquilo que é do outro. No conto O Patinho Feio, ele foge do ambiente ao seu redor que o esmagava e era constantemente bicado pelas galinhas e pelos perus do quintal. E Jabes, da mesma forma, ele tinha todos os motivos para se tornar um homem amargurado, isolado e completamente limitado com o peso do seu nome. Amados, há uma profunda verdade espiritual e psicológica que eu gostaria que os irmãos entendessem. O maior perigo do trauma da infância não é o que fizeram com você, mas a mentira que você passou a acreditar sobre você mesmo. Parafraseando o filósofo Sartre, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz daquilo que fizeram com você. Amém? A dor que te fizeram sentir no passado foi uma escolha dos outros. Mas o que você vai construir a partir dessa dor é uma decisão exclusivamente sua. Amém? O patinho, né, ele se achava feio porque ele insistia em se comparar aos patos daquele quintal, medindo o valor por uma régua de quem não o compreendia. Infelizmente, amados, essa é a realidade de inúmeras pessoas hoje em dia. Elas continuam presas à mentalidade daquele quintal de patos. Vivem aprisionadas no passado, aceitando passivamente as palavras de maldição, os rótulos de rejeição ou as marcas de abandono que lhe foram lançadas na infância. E Jabes, ele poderia ter cruzado os braços, conformando-se com a rejeição e aceitando que a sua vida seria apenas um sinônimo de dor e sofrimento. Mas a palavra nos diz que Jabes tomou uma atitude. Ele verbalizou que não aceitaria passivamente o destino traçado pelo seu nome. Na psicologia, isso é chamado tomada de agência. É o ato corajoso de assumir as rédeas da própria história. Amém? Jabes se cansou de ensinar o roteiro da dor. Mas reparem num detalhe profundo, amados. Diferente do patinho feio que fugiu para se esconder do isolamento,
Jabes, ele correu e se posicionou, né, diante do Deus da aliança. Amém? Ele se derramou em uma oração que, de tão audaciosa, ela quebrou de uma vez por toda o ciclo de trauma familiar. Ele clamou, primeiramente, né, abençoa-me, ou que significa: Senhor, reescreve a minha identidade, transforma a minha dor em bênção. E depois ele alarga as minhas fronteiras, que significa: arranca desse quintal limitado e expande o meu território. E ele fala, por último: guarda-me do mal para que não me cause dor, que significa: anula o decreto do meu nome e quebra a profecia negativa do meu passado. Amém? Amados, eu não estou aqui trazendo nenhuma receita de bolo, nenhuma fórmula mágica, mas se no teu coração arde essa vontade de tomar a agência da sua vida, uma tomada de agência, faça isso hoje. Assuma um compromisso consciente, firme e verbal de romper esse ciclo. Escreva no papel, um papel simples, faça isso. Pega uma caneta e escreve uma carta de despedida para o seu passado. E declare com todas as letras: eu agradeço pelas cicatrizes que me fizeram sobreviver até aqui, mas eu não carrego mais essa culpa. Esse fardo não é meu. Amém? Se há algum nó que te prenderam na infância, usa a sua voz para desatar esse nó. Deus, ele não nos criou para sermos limitados pelos traumas do nosso passado. Se um dia lançaram palavras negativas sobre a sua vida, se te carimbaram com a rejeição, ouça com atenção, amados. O que disseram a seu respeito não tem o poder de definir o que você é. Repetindo. O que disseram a seu respeito não tem o poder de definir quem você é. Amém? O quintal não dita a sua essência. Você foi feito pelas mãos do Criador, moldado para a honra e desenhado para a glória de Deus. Amém? Antes de entrarmos em oração, eu quero que os irmãos observem o desfecho dessa história. O inverno finalmente passou para o patinho feio. O gelo derreteu, ele bateu suas asas, agora ele estava forte, ele pousou num lago cristalino. E ao olhar o seu reflexo, ele não viu mais a mentira e a humilhação daquele quintal. Ele viu a sua verdadeira imagem. E ele descobriu que ele nunca foi um pato defeituoso. Ele sempre foi um belo cisne. Amém? E da mesma forma, as escrituras sagradas, elas declaram que Jabes terminou a sua história sendo mais ilustre do que todos os seus irmãos. O decreto de dor foi revogado. Nessa manhã, amados, o Espírito Santo está convidando você, e a mim também, para olhar para deixar de olhar para esse reflexo distorcido que é o quintal da rejeição. Esse quintal da rejeição tentou te impor. Chega de acreditar nos patos. Chega de acreditar no que os patos disseram a teu respeito. Olhe para o espelho límpido
da palavra de Deus, que declara categoricamente: você foi feito à imagem e semelhança do Deus vivo. Amém? É hora de você erguer a sua voz e, como Jabes, decretar com ousadia e fé: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Amém? Diga comigo nessa manhã: eu recuso o destino de dor. Eu tomo posse da minha verdadeira identidade. Eu não sou o trauma que dizem, eu sou o que a palavra diz. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus Criador, Deus que nos provém, Deus que nos sustenta. Pai, que nós tenhamos essa certeza, Pai, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, Pai. Que nenhum quintal, Pai, que queira nos derrubar, tenha forças para isso, Pai. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Continua conosco, Pai, continua trabalhando essa certeza em nossos corações. Toma a frente de tudo que nós formos fazer, de todos os nossos projetos. Que Teu Espírito Santo esteja à frente, Pai, de tudo, de todo esse dia. Dá-nos um sábado abençoado, direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um dia abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.